Lula disse há 1 ano e 5 meses atrás que a taxa das blusinhas era importantíssima para o Brasil. Que as indústrias brasileiras não podiam continuar perdendo dinheiro, Luiz. Que precisava tentar acabar com a informalidade. Que na visão dele não era compatível os ricos estarem comprando produtos da China e não pagarem tributo, Luiz. E ontem, Luiz, o mesmo Lula, Luiz, de 15 meses atrás, disse que não entende e não vê necessidade de se cobrar a taxa das blusinhas e revogou a taxa das blusinhas para a felicidade de muitos, inclusive de nós. Né? Não vamos ser hipócritas. Não vamos. Mas é o mesmo Lula ou mudou o Lula, Luiz? É porque tem uma coisa na política que é muito feia, que é perder a eleição. Ninguém quer. Essa medida ela é um exemplo perfeito de que não valia nada o que o governo dizia, né, quando impôs a tal taxa das blusinhas, ou então que não vale nada do que diz agora. Para mim está muito claro isso. Isso também a gente pode comentar sobre o pacote anticrime há 6 meses das eleições, também divulgado ontem, não sei se está aqui na pauta, acabei que não li, mas não era para proteger a indústria, o emprego, a concorrência do mercado brasileiro e arrecadar mais para equilibrar as contas públicas? Por que deixou de ser? Obviamente que hoje o setor da indústria e do comércio no Brasil está em polvorosa, porque isso foi feito de forma unilateral. Isso é a maior prova que o político brasileiro ele é um camaleônico, ele muda com o gosto da opinião pública e ao seu bel prazer com um único objetivo: a sua reeleição. Olha, setores da indústria e do comércio dão conta de que houve maior empregabilidade e maior faturamento a partir desta mesma taxa que foi imposta há 2 anos. Como consumidor, naquele momento, eu acho que não resolve. Outras medidas resolvem. Mas, e como consumidor, é óbvio que assim como você, BA e BG, aqui na bancada, e você que nos vê agora, é claro que a gente quer comprar cada vez mais produtos com muito menos custo. Mas isso é uma ação absolutamente eleitoreira. No que diz respeito ao combate anticrime, que foi lançado ontem, há 6 meses das eleições, vai se gastar um dinheiro absurdo para enxugar gelo, sem nenhuma organização em nível nacional. Aí você fala, a IBA vai me perguntar, mas você é contra o pacote anticrime? É óbvio que não sou contra. Qualquer ação articulada de governos estaduais, municipais e federais, ela é por demais importante. Mas nós estamos há 6 meses das eleições. Mas o dinheiro que vai ser gasto com esse pacote anticrime é fichinha, perto do prejuízo que a Petrobras está tomando ao maquiar o preço da gasolina. Porque, é claro, isso é uma decisão de governo. Mas o que se impõe é um prejuízo a uma estatal, que nós somos donos, para se manter de maneira artificial um preço da gasolina, e a estatal que se rei para lá. E a gente, ou seja, não há clareza. E tudo, repito, tudo com um único objetivo. Não é melhorar os índices de violência, não é estimular a indústria ou o comércio, apenas então somente a sua reeleição. E a conta fica para depois a gente pensa sobre isso. Parafraseando Flávio Bolsonaro, que ontem fez um vídeo parabenizando o Lula, um vídeo acertadíssimo, e desejando que ele continue. Se no Brasil tivesse eleição todo mês, como tudo seria lindo e maravilhoso, papai. Só um detalhe, gente, para quem não acompanha com profundidade o assunto, o ICMS, a taxa do ICMS vai continuar valendo. Não mudou. A taxa do tributo federal é que deixou de existir. Mas eu, sendo Fátima Bezerra, como faz tudo que Lula manda, obedece a Lula, eu podia até dizer que é uma parceira de altíssimo gabarito, podia tirar o ICMS aqui no estado também, Fátima. Acompanha, Fátima, vai. Não é ano eleitoral? Nada nunca tá bom. Fez no primeiro ano, era para ter feito no mandato anterior. Fez no penúltimo ano, era para ter feito no primeiro ano. Fez há 6 meses da eleição, era para ter feito no ano anterior. Olha só, pessoal. Sobre a questão da taxa das blusinhas, dizer o seguinte: ela foi colocada por pressão, um lobby tremendo do setor produtivo brasileiro, que tem, em parte, razão. Porque muitas vezes a forma com que esses produtos são produzidos, onde são produzidos, as condições em que são produzidos, tornam eles mais baratos e criam uma concorrência desleal com o mercado brasileiro. Então, o fato de haver essa pressão são os donos dos negócios aqui no Brasil defendendo seus interesses. E a política faz parte esse tipo de atitude. O governo, em função dessa pressão, cedeu.
O Congresso Nacional aprovou a taxa. Então, diante desse cenário, essa atitude conjunta foi tomada pelos poderes legislativo e executivo. A retirada da taxa é às vésperas da eleição. Essa taxa não deveria nem ter sido aprovada, porque a gente está falando aqui de compras abaixo de $50. E aí, olha só a diferença quando a gente fala de uma pessoa que tem condição financeira de viajar para o exterior. Ela pode trazer $500. Ber. São $1.000? Ou seja, o indivíduo do maior poder aquisitivo que pode sair do país para comprar, Lula, ele pode trazer $1.000. Aí aquele cara que quer comprar um cabo USB melhorzinho, ele não pode pedir. Então, assim, a aplicação desde o início foi um erro, e a gente disse aqui, foi um erro, apesar de entender a razão pela qual houve o lobby, a defesa da economia nacional, segundo quem professava a aplicação disso. Gente, eita, Bel, não acabou não? Não, desculpa, ia concluir. Conclua não, mas perdão. Em relação a essa questão do pacote anticrime, não vai resolver. Ora, é só os estados aderirem. A gente só consegue estabelecer, de fato, uma corrente de combate ao crime organizado no país se houver uma conexão entre os estados. Se o governo federal, independente de quem esteja no comando, tem a condição de articular isso, porque um dos problemas do Brasil ter tanta dificuldade em lidar com o crime organizado é porque nós somos 27 estados, com fronteiras diferentes, com posições diferentes, com dinâmicas diferentes em relação ao crime. Então você precisa, ao mesmo tempo, ter a articulação e a ação conectada com a realidade de cada estado. Então, se não houver essa articulação, vai ser enxugar gelo para os estados, para os municípios e para o governo federal. Gente, simples assim. Esse governo está aí há 41 meses. 3 anos, 5 meses. Faltando 6 meses para acabar a gestão dele, ele lança o pacote anticrime. A gente poderia dizer que ele flexibilizou 3 anos e 6 meses para os bandidos e agora tentou resolver rochar? Não sei. Não sei se seria feliz essa frase. Não seria. Se controla, amigo. Você fez uma pergunta? Eu não perguntei. Quem disse que eu perguntei alguma coisa com você? Não, você fez uma pergunta. Se você controle, jogou ela no ar. Contenha suas emoções, por favor. Você tá nervoso? Não, você mais uma vez deselegante na bancada. Mais uma vez. Entendeu? O Bolsonaro filho aí? Não, eu tô discorrendo sobre um pensamento. Você que me assiste, telespectador desse programa, 3 anos e meio da gestão Lula 3. Ele resolveu, faltando 6 meses para o fim da gestão dele e 3 meses para a eleição, lançar um pacote anticrime. Passou 3 anos e meio estudando. A gente pode conceber que foi 3 anos e meio de parceria ou de flexibilidade e resolveu rochar 6 meses, quando não vai dar tempo de fazer nada. E sobre a taxa da blusinha, eu queria saber muito a opinião de Janja. Estou curioso. O senhor me permite uma parte? Janja, ela foi favorável à taxa das blusinhas. Será que Lula consultou Janja para tirar as taxas da blusinha? Foi contrária, Bruno. Entendeu? Ou será que foi um combinamos? Não, vamos lá, tem frase dela, tem frase ela dela. foi contrária. E outra taxação coisa, Twitter, criou por favor, só finalizando. A taxação é para empresas, não para o consumidor. E eu fiquei muito feliz de Janja também ser especialista em detergente. Pela primeira vez na história, a gente vê uma primeira-dama que viajou mais do que o próprio presidente da República. Isso é um fato, tá? A própria agenda da primeira-dama já diz isso. Em 2023, a Rosângela da Silva disse que a taxação é para empresas, não para o consumidor, porque naquela altura o patrimônio eleitoral do seu esposo já estava sendo dilapidado do ponto de vista da aprovação e desaprovação, e é claro que depois que eles lançam a M, aí eles depois correm atrás. É curioso como falta a setores da esquerda brasileira a autocrítica e o admitir quando são responsáveis, porque quando é contra si, é lobby, é o Congresso que aprovou, é o lobby da indústria, dos grandes, enfim, não é o pobre coitado que fabrica aqui plástico, aqui alguma coisa aqui na nossa região metropolitana, que tem sim sido prejudicado por esse processo de importação versus exportação. A culpa é do industrial e do comercial. Não, esses pediram uma taxa porque eles só pensam... Aí eu fico pensando quando esse mesmo discurso é para proteger a indústria brasileira ou para renovar a indústria brasileira, é um contrassenso.
Porque se eu quero que a indústria ela caminhe para frente, que ela cresça, eu preciso fazer algumas limitações. Eu estou dizendo com base no que o próprio governo diz. Porque esse governo ele assumiu com a promessa de unificar esse país. E em todos os momentos, o presidente da República, quando a oportunidade teve, ele incitou a violência verbal através da sua verborragia. E é por isso, Bea, que ele não consegue, com 3 anos e meio, unificar a nação em torno de um bem comum que é combater a violência. Sabe por quê? Porque pensa diferente. Porque quando é discutido terrorismo versus facção, diz que não é terrorismo. Quando ou a gente recrudesce, ou a gente vai para cima desses marginais, como alguns outros países fizeram, e não fica enxugando gelo. O presidente que queria unir o Brasil, desuniu e não conseguiu unir em torno de um bem comum que é a violência. E faltando 6 meses, não precisa ser letrado para entender que isso é um programa que só tem anúncio e papelzinho assinado. Não vai redundar em nada naquele que será talvez o principal tema da eleição esse ano. É óbvio que atrás nas pesquisas ele precisa correr atrás, blusinha neles. E a indústria que se rei para lá. Violência, vamos combater, 3 anos e meio. E assim a gente vai nessa toada, quando alguém só pensa na sua reeleição. Eu fiz críticas a Bolsonaro em 2022, com aquela flexibilização completa para tentar se salvar. Isso custa muito caro ao Brasil. Sim, eu prefiro ir contra a maré do que ser favorável à maré em todas as situações. E eu tenho feito algumas críticas a Alisson aqui, porque você vê completamente hoje um produto candidato ao governo do estado. Não é o Alisson que diz esse prefeito. Agora é o Alisson bonzinho, bonitinho, com palavras de efeito, toda hora agradando. E aí eu quero aplaudir Ronaldo Caiado. Quero aplaudir Rogério Marinho, que disse aqui, segunda-feira, que é contra a redução da jornada de trabalho. E quero aplaudir Ronaldo Caiado pela personalidade. Um repórter lá em Goiás perguntou a Ronaldo Caiado na entrevista: candidato, o senhor é a favor da redução da jornada de trabalho? Ele disse: claro, eu sou a favor que ela seja reduzida para 5x2, para 4x3, para 6x1, ao inverso. Você acha que é o candidato, vou dizer que sou contra? É tudo o que o PT quer. Quer dizer, ele disse que era contra a redução, dizendo que era a favor que se reduzisse. Para mostrar como os candidatos em época de campanha faz tudo que fica bacana para você ouvir e ser enganado para poder votar nele. Por isso que a gente está ferrado. Eu ainda vou acabar um dia votando só em quem falar que é contra o que eu desejo. É sério. Porque talvez esse cara faça o que é necessário. Porque do jeito que vai lá, Bea. Olha só. Aparentemente, aqui na bancada, está estabelecido que o mandato não é mais de 4 anos. O mandato é de 3 anos e meio, de 3 anos, de 2 anos e meio. Você já foi melhor, hein? É porque eu estou me nivelando, me adequando à realidade em que eu estou inserido. Eita! Menino! Porque, ai, meu Deus do céu. olha só, reclamar. Porque o governo anunciou uma medida faltando 6 meses para o final, tem que fechar as portas quando chegar no 3º ano. Nem eu reclamei, nem veio o Luiz Henrique reclamar. A impressa, não. Todos dois, em certo momento, disseram que a medida vem de forma tardia. Claro. Que poderia ter sido apresentada antes. Claro. Amigo, o mandato tem 4 anos. Claro. Ela pode ser apresentada em qualquer momento. É melhor você apresentar uma medida que vai poder ser desenvolvida, por exemplo, do que você no penúltimo dia... Olha só. Tá certo. No penúltimo dia do seu mandato, você ir para frente de um hospital e inaugurar um hospital que não está pronto. Tá certo. O que é pior? Você inaugurar e propor uma política pública que vai ser desenvolvida junto com o Estado, uma coisa concreta, sólida, você ter a cara de pau de inaugurar sem estar pronta. Isso é um exemplo básico, simples, para qualquer pessoa. Olha só, para absolutamente qualquer pessoa, inclusive com aquelas com a cognição de 5 anos de idade, entenderem. Tá certo. Então, eu não vou entrar em outros assuntos, não. Porque se eu for debater todos os temas que foram levantados aqui, a pauta morre. Você abre janelas. 30 segundos, eu nem terminei de falar. Você abre janelas e faz conexões de Álvaro Dias e o hospital e agora o presidente Lula. O Partido dos Trabalhadores, a governadora Fátima, eles são useiros e vezeiros de fazer
carta de intenção. Volta na agenda da governadora para ver quantas empresas, Não, e é só pra quantos você não acabar, programas. pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, a gente Olha vai só, acabar o programa. eu abordei Gente, um tema só. Você se fala você de 5. Vamos fazer um link aqui. Se Não você dá acredita nem no tempo plano pra falar contra a nada, violência mas do tudo governo bem. Lula, se você acredita no plano contra a violência do governo Lula, diz assim, sim ou não. Vamos fazer uma enquete para você ver a massiva Nossa, participação brasileira que dizendo o legítima seguinte: a nossa a enquete. massiva participação do cidadão que não conhece o que é viver em paz pública. O Partido dos Trabalhadores lançou um plano de combate à violência faltando poucos meses para o início das eleições. A responsabilidade deste governo que disse que sabia o que deveria ser feito e não o fez no primeiro semestre, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, mas no quarto ano ele faz. Vou ter que cortar a voz dele. Aí é só a carochinha, conto da carochinha para acreditar. No final, no frigir dos ovos, como diz os nossos antepassados, são todos iguais. Tá? Todos. Não são. Se valer a régua de obras inacabadas e carta de intenção, então não tem quem ganhe nesse país do PT. E se botar então o PAC no meio, papai, aí vira covardia. Não vamos entrar nessa pauta não, porque eu prezo pela saúde dos meus companheiros. Sobre Bruno Araújo, você dizer que não tem voz, por favor, 30 segundos para finalizar. Não, eu vou abdicar desses 30 segundos porque eles não são eu quero... válidos para a quantidade de coisas que eu teria a dizer, Bruno Giovanni. Pode incluir os 30 segundos para a pauta, fique à vontade.